O Internacional empata com o Vasco dentro do estádio Beira-Rio, faz 10 pontos em 12 conquistados e agora tudo se volta para a Copa do Brasil e também a Copa Libertadores. Os confrontos de mata-mata que podem definir a temporada colorada. O departamento médico corre contra o tempo para liberar Ener Valencia e melhorar a condição física de Carboneiro. E ainda a volta de Vitão e o contrato de Alan Rodrigues e a finalização do negócio entre o uruguaio, o Inter e o Argentinos Júniors. A gente vai conversar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Inter, tu encontra nos conteúdos aqui do canal. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve, deixa aquele like, compartilha nos teus grupos, nas suas redes sociais e bora lá atualizar as informações sobre o nosso Coloradão. Olha só, lembrando que KTO.bet.br é minha parceira aqui do canal e ela tá te esperando para ser a tua casa de apostas. Tem um link no comentário fixado, tem um link também na descrição do vídeo. Clica lá, não leva um minuto para tu te cadastrar e eu tenho certeza que tu vai pegar e aproveitar e te divertir muito em KTO.bet.br, principalmente se tu tem mais de 18 anos e também se tu brincar com moderação e responsabilidade, beleza? Bom, fica de tudo do jogo de ontem algumas questões que eu acho que a gente pode ver o copo cheio e o copo vazio. Se a gente for olhar o copo cheio, vamos botar a tabela aqui do lado. O Internacional mantém a 10ª colocação do campeonato com 21 pontos, sai, né, ainda que, vamos dizer, com 6 pontos da diferença do Santos, que hoje é o 17º, e eu estou falando nesse sentido não em apequenamento do Inter, né, mas muito mais na questão do que o Inter retorna do futebol depois da Copa do Mundo. E aí a gente pode celebrar 12 pontos disputados, 10 conquistados. Beleza, nesse ponto, maravilhoso. Ascensão na tabela, a gente ainda fica ali perto, 5 pontos do G6, né? O Botafogo hoje é o 6º colocado com 26 pontos, mas a gente tem que falar sobre o contexto do jogo, né? Em cima, não apenas do que a gente viu na tabela, dentro das 4 linhas, mas também até mesmo na fala do Roger Machado. Primeiro o seguinte, o Inter tomou um totó do Vasco no primeiro tempo. Nos 30, 35 minutos, o Vasco, ele, olha, colocou o Inter na roda em diversos momentos. E aí aqui, para mim, está uma frase do Roger Machado que define por quê, o motivo, que é: talvez achamos que resolveríamos a hora que quiséssemos, em cima, né, da ascensão na tabela, em cima das 3 vitórias em sequência. Ou seja, me mostra que o Inter teve uma soberba em cima não só do seu contexto, mas também do contexto do Vasco, que é, claro, né, um contexto de rebaixamento, também de Z4, uma luta quase que direta nesse sentido. Perdão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é o seguinte, o Inter sentiu muito a falta do Vitão. Com o Cleiton Sampaio ali pelo lado direito, nós não tínhamos saída de bola, que muitas vezes é feita com o Vitão, e aí o Vitão leva a bola para os volantes. Em um determinado momento, o Roger teve que fazer a saída de 3 novamente, com o Bruno Henrique e às vezes o Thiago Maia, abrindo os dois zagueiros para então dar amplitude para os laterais. Antes disso, o Vasco fez a marcação-pressão, o Inter não tinha como sair a bola, não tinha como tocar, e aí dava chutão ou para o Gustavo Prado ou para o Wesley. Ponto. A terceira questão, Wesley muito abaixo do que representa do ano passado. Tanto que
Mesmo que o Roger diga que ele tá com azar, porque ele dá a casquinha, por exemplo, né? Tira do goleiro e tinha um zagueiro na frente, em cima da linha, para tirar um possível gol que ele ia marcar, hoje ele contribui muito pouco. Em relação, por exemplo, ao Gustavo Prado, que estava na esquerda e ainda fez um chute de fora da área, tirando, né, o Léo Jardim na questão ali da zona de conforto ali, que foi o primeiro chute do Inter, né, com quase 40 minutos de jogo do primeiro tempo. Esse é um terceiro ponto. O quarto ponto é o seguinte, né? Como uma marcação-pressão prejudicou o Internacional. Porque os dois volantes, eles são lentos. Eles não são só lentos para a recuperação da bola, mas eles são lentos para a saída também. O Thiago e o Bruno. Fazendo com que o Alan Patrick venha mais para buscar bola e aí a gente tenha dificuldade para chegar na frente. Ou seja, daqui a pouco o Renato faz o mesmo e a gente vai ter muita dificuldade na quarta-feira. Um outro ponto é que Ener Valencia sofreu um trauma. O Carboneiro pediu para jogar no segundo tempo porque não estava bem fisicamente. E o Inter tem o Vitinho, que é uma alternativa, claro, foi agora escalado, inclusive, né, no segundo tempo. Teve o seu nome relacionado depois de muito tempo por conta da lesão no cotovelo, mas ainda está desembocado. Então, assim, história do Carboneiro. Roger mesmo falou, né? Houve uma conversa dizendo, cara, se tu não tá bem, eu vou te botar no segundo tempo só para depois tu tá melhor na quarta-feira. Esse é um ponto que talvez a gente possa relevar. O ponto do Ener Valencia. Ele sofreu um trauma ainda lá atrás no jogo contra o Vitória, uma pancada. Depois do jogo contra o Vitória, no jogo do Sindicato dos Atletas, em que daí ele ainda joga Santos e Ceará, ou Ceará e Santos, né, que é a sequência, com dores e com a questão desse trauma, dessa pancada aí que estava tirando ele, talvez, da sua melhor performance. Ou seja, daqui a pouco não vai estar 100% para o jogo de quarta-feira. E aí, a gente tem que pensar também que não houve reforço, né? Não chegou nenhum reforço. Os dois reforços que vieram, o Alan Benítez e o Richard ainda está buscando seu melhor, né, momento físico, nem jogou ainda, nem estreou e tal. E o Alan Benítez é um reserva do Aguirre. Ou seja, não são reforços de titularidade. O que eu tiro disso tudo? Contra o Fluminense, a gente tem, talvez, o time carioca perdendo 4 posições da tabela, tendo uma série de derrotas aí, desde o Mundial, e numa derrocada técnica a partir da saída do John Arias. Mas, para o confronto contra o Flamengo, lá no dia 13 de agosto, ou seja, daqui 15 dias, basicamente, nós precisamos ter um reforço. E o nome mais perto é o do Alan Rodrigues. Aliás, ontem, domingo, me contaram que o departamento jurídico do Internacional ficou o dia trabalhando no contrato com o uruguaio de 25 anos. Que ainda também tem a questão, né, de ser um contrato em espanhol e também em português e tal, aquela coisa toda. Mas que haveria novidades essa semana. Até uma pessoa que eu confio muito, tá, chegou e disse o seguinte: eles estão numa missão jurídica, eles estão em um momento de finalizações e de pormenores, e eles estão em um momento em que tudo pode pegar e, do nada, né, ser resolvido para ser anunciado. Eu tinha dito no conteúdo de ontem que tinha um zoom de que os caras já estavam até antecipando trabalho, né, visto de trabalho, a questão de carteira e tudo mais, para ele poder estar regularizado aqui para quarta-feira. Eu não tenho nenhuma esperança, tá? O que pode acontecer talvez é para o jogo de volta. Aí ok, aí tudo bem. O jogo de volta na semana que vem, tá? Talvez. Mas que as coisas estariam andando em termos de minuta de contrato
por conta tudo aquilo que a gente já falou, né? Da porcentagem da AFA, a porcentagem do jogador, a questão de as taxas todas que têm que ser cumpridas, mais a questão das garantias bancárias, mais os valores parcelados que o Argentinos aceitou, mais a questão do Boston River e tal. Tem muitos pormenores para serem acertados no contrato. Ou seja, cara, eu confio muito nessa pessoa que me falou sobre a questão do contrato e sobre a questão jurídica. Então, me parece que essa novela vai chegar ao fim finalmente, né? Porque a gente precisa de qualidade. Porque assim, por mais que o Roger ache que precisa botar o Alan Rodrigues, como um Arangues, vamos dizer assim, um cara pelo lado direito ali, quase um meia ponta, nós precisamos encontrar uma alternativa para o Bruno Henrique. Precisamos encontrar uma alternativa para o Bruno Henrique, porque em um determinado momento do jogo, ali o lado direito fica nulo, porque o Bruno Henrique ele ou cansa ou ele está numa questão não só física, mas técnica. Nós precisamos encontrar algo ali. E se não tiver contra o Flamengo, contra essa seleção que o Flamengo está montando, vai ser complicado. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Eu quero saber a tua opinião. O que tu pensa do jogo? O que tu acha, inclusive, dessa questão do Alan Rodrigues? Acredita que a gente passa do Fluminense? Tu vai estar no estádio Beira-Rio, a gente vai se encontrar lá. Enfim, vamos trocar uma ideia ao longo de todo dia aí e bora. Bora falar do nosso Colorado, porque sempre tem muito para tratar do nosso Inter por aqui. Não te esquece também que a semana está começando, né? Então tu pode comer um pastel da Hora do Pastel. O melhor pastel do Rio Grande do Sul. A maior rede de franquias de fast food de pastéis do mundo, tá? Entra lá, a Hora do Pastel, e aproveita inclusive o cupom Grenal10. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.